Blog Talk Radio. Meus amigos, estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Antes de tudo, eu queria avisar vocês que o meu novo livro, A Filosofia e Seu Inverso, já está à venda na livraria do Seminário de Filosofia, online. E que nós faremos um lançamento com uma palestra online no próximo sábado, às 19 horas, sábado 7 de julho, às 19 horas, hora do Brasil, contando mais ou menos os antecedentes da produção desse livro e explicando mais ou menos a série da qual ele faz parte, que é uma série de trabalhos curtos sobre vários tópicos filosóficos que começou com a dialética simbólica e ainda deve prosseguir com mais 2 ou 3 volumes. Então, sábado 7 de julho, às 19 horas. Vai ser transmitido não só pelo site do seminário, mas por vários outros sites. E isso está aberto para o público em geral. Então, espero vocês no sábado. Então, hoje aqui é o 4 de julho, estão celebrando aqui a independência americana. Deveríamos, então, dedicar esse programa inteiramente a assuntos americanos, mas, infelizmente, isso não será possível, dada a urgência de certos temas locais, né? Entre os quais hoje, né, chegou aqui um documento chamado Declaração de Caracas, em que 17 ONGs e partidos políticos expressaram o seu repúdio à intervenção direta e descarada do Foro de São Paulo nos assuntos venezuelanos. Não é preciso dizer que o seu próprio Lula, em 2 discursos que foram reproduzidos no site oficial da própria Presidência da República, até se gabou desta intervenção. A propósito disso, eu acabei de enviar para o Diário do Comércio um artigo que eu vou ler aqui para vocês antes de tudo mais. Daqui a pouco vamos entrar tem outros assuntos também igualmente urgentes do Brasil. Em recente debate na Globo News, mediado por William Wack, o ex-chanceler Luiz Felipe Lampreia reconheceu que a política externa brasileira, desde o primeiro mandato de Lula, nada tem a ver nem com os interesses do Estado e da nação, nem com o tradicional compromisso democrático, expressão dele, que se abstinha de interferir nos assuntos internos de outras nações. É, ao contrário, uma política de intervenção, ao mesmo tempo ativa e seletiva, inteiramente determinada por interesses partidários e voltada à criação de um bloco ideológico de esquerda. O centro condutor dessa política, disse ele, é o Foro de São Paulo. Os outros 2 debatedores, o professor da UNB, Eduardo Viola, e Alberto Pfeiffer, do Conselho Empresarial da América Latina, sem tocar no nome da entidade tabu, que já teria exigido demais, concordaram essencialmente com o diagnóstico. Parece, portanto, que ao menos uma parte da elite pensante do nosso país conseguiu absorver finalmente aquilo que um pouco de inteligência e honestidade deveria tê-la feito admitir 10, 12 ou 15 anos atrás, em tempo de impedir que o processo tomasse o rumo que tomou. Esse rumo define-se em poucas palavras. O Estado brasileiro cessou de existir como entidade autônoma, tornou-se um órgão do PT, que por sua vez é um órgão do Foro de São Paulo, Comando Geral da Revolução Comunista no continente. Ponto final. Ao definir a senhora Dilma Rousseff como, aspas, uma grande patriota da pátria grande, fecha aspas, isto é, da América Latina governada pelo Foro de São Paulo, o generalíssimo Hugo Chávez Frias disse tudo. Esse estado de coisas, que em 2004 já se podia enxergar com os olhos da cara, vê o meu artigo assunto encerrado no meu site,
não é mais reversível nem por via eleitoral, nem por golpe militar ou parlamentar, nem por nenhum recurso legal ou ilegal conhecido. Declarações na Globo News não lhe fazem nem cócegas. Mal passam de gemidos de impotência inaudíveis em Brasília, Caracas ou Havana. O Brasil continuará, pois, na marcha em direção ao controle total da sociedade pelos governantes iluminados. Estes só encontrarão pelo caminho 3 obstáculos que, no fim das contas, não obstaculizam nada. Primeiro, a inviabilidade intrínseca da estatização completa da economia. Não há um só líder comunista no mundo que não esteja consciente desse pequeno problema, ao qual, no entanto, já se adaptaram alegremente ao aceitar a partilha do poder entre a elite revolucionária e meia dúzia de grandes grupos econômicos, a fórmula perfeita da economia fascista. A mente revolucionária, como vocês sabem, percebe tudo às avessas. Não raro, para conhecer a verdade, basta ler os teóricos do comunismo e inverter o que eles dizem. Quando nos anos 30, os luminares da interpretação marxista da história teorizaram que a economia fascista era a salvação in extremis do capitalismo, isso queria dizer, objetivamente, que ela seria, como acabou sendo, a salvação do socialismo. A China que o diga. Segundo, a resistência passiva, ou melhor dito, a preguiça da sociedade em adaptar-se a mudanças culturais forçadas, contra as quais, em compensação, não moverá uma palha. Isso quer dizer apenas que o processo será lento e anestésico, o que o tornará ainda mais possante e irreversível. Não preciso lembrar a teoria da rã na panela, preciso? Não faltarão os clássicos buscadores compulsivos de pretextos consoladores, que tomarão cada nova simulação oficial de normalidade como prova de que tudo vai melhorar no dia seguinte, e assim ajudarão o processo revolucionário a encobrir-se daquela camada de invisibilidade que é, como já ensinava Gramsci, a fórmula mesma do poder invencível. Terceiro, dissensões internas no bloco revolucionário, que serão apaziguadas mediante concessões ora aos radicais, ora aos moderados, alternando a velocidade sem mudar a direção do processo. Sempre existe a possibilidade de que alguns cansados de guerra vejam a luz, mas eles são tão lentos, graduais e tímidos em mudar de ideia que previsivelmente estarão caquéticos antes de poder organizar-se em movimento sério de oposição. As únicas possibilidades de mudança de rumo são, pois, primeiro, uma intervenção divina. É sempre possível, mas a Igreja Católica praticamente inteira está empenhada em que semelhante desastre não sobrevenha aos queridos filhinhos que ela ajudou a colocar no poder. Das igrejas protestantes, umas descobriram a via petista para a salvação e estão felicíssimas, outras esperneiam e vão contra perigos que não entendem. Já veremos alguma coisa a esse respeito. Segundo, um giro de 180 graus na política externa de Washington, hoje devotada a promover a ascensão da esquerda anti-americana em toda parte. Não sei dizer se isso também é um caso para a providência divina, ou se a iniciativa humana do Tea Party, dos Busters, ainda conta para alguma coisa. Terceiro, um renascimento cultural que restaure as capacidades normais de percepção nas elites falantes e, num prazo de 1 ou 2 gerações, torne possível a formação de um movimento popular de resistência, como se viu na própria União Soviética a partir dos anos 60. Isso requer, antes de tudo, uma grande literatura capaz de impor-se ante a plateia internacional antes de conquistar um lugar ao sol no país de origem. Quando o Brasil tiver os equivalentes de Alexander Solzhenitsyn, Osip Mandelstam, Vassili Grossman, Vladimir Bukovsky, Alexander Zinoviev e similares, talvez seja possível começar a sonhar com um futuro menos deprimente. Fora disso, tudo o que resta é a rã fazer votos de que a água da panela demore um pouco mais para esquentar, que é exatamente o que todo mundo está fazendo. Então, falando aqui nas igrejas protestantes que estão esperneando contra perigos que não entendem nada, eu tenho que dizer a primeira coisa: vocês têm que decidir contra que vocês estão lutando. Vocês estão lutando contra o homossexualismo ou contra a legislação que exista que ameaça a sua liberdade religiosa? Vocês têm que escolher, né? Porque o homossexualismo, meu filho, existe desde a queda de Adão. E vocês não vão erradicá-lo. Então vai dar um pouco mais de trabalho. Isso não dá para vocês vencerem. Agora, dá para vocês vencerem
a transformação, vamos dizer, do gaysismo em lei, a criação da tirania gaysista. Isso dá para vocês vencerem, com a condição de que vocês encostem o outro tema, deixem de lado. Por quê? Presta bem atenção, em toda a argumentação existem premissas que você firma e com base nas quais, uma vez que essas premissas serão aceitas por todo mundo, você pode tirar conclusões delas e também serão, logicamente, aceitas por todo mundo. Ora, a premissa anti-homossexual jamais será aceita pelos homossexuais, né? E por uma boa parte da sociedade. Então, é preciso que você raciocine fora dessa questão. Quer dizer, independentemente de qualquer discussão do homossexualismo em si, a proposta gaysista é tirânica, é totalitária, é baseada em mentiras, é uma fraude, tá certo? É uma exploração da boa-fé popular e tem que ser rejeitada e derrotada de qualquer maneira. Esse é que é o problema. Agora, quando você parte para a discussão do homossexualismo, por exemplo, eu fiz o possível para explicar para as pessoas que quando você qualifica o homossexualismo de antinatural, por exemplo, você está se referindo a um conceito antigo e bíblico, tá certo, de natureza. Quer dizer, é a natureza, é o cosmos como expressão da lei divina. Então você tem a lei divina e embaixo você tem a lei cósmica ou natural, que é a expressão dela. Isso é uma concepção de conjunto, tá certo? Com o advento da ciência moderna, a noção de natureza se tornou independente de qualquer referência à lei divina. Então a natureza é considerada um campo separado, autônomo, distinto, cujo conhecimento não pode e não precisa passar pelo conhecimento da lei divina. Então, quer dizer, quando você diz que uma coisa é natural ou antinatural, isso tem um significado no contexto antigo e bíblico, outro significado no contexto científico atual. Ora, quando eu disse isso, as pessoas insistiram, não, mas está aqui na Bíblia, Paulo diz que eles largaram o uso natural da mulher e começaram a transar uns com os outros. Eu digo, mas escuta, você não está vendo? Paulo está usando a palavra no sentido antigo. Tá? Portanto, natural é aquilo que viola, não a natureza no sentido biológico, físico, moderno, mas aquilo que viola a lei de Deus. Tá certo? Então, nesse sentido, bom, você pode dizer que é antinatural, mas se o antinatural significa violar a lei de Deus, é a mesma coisa que dizer que é um pecado. Agora, antinatural no sentido moderno é aquele que viola a biologia. E não há nenhum meio de você provar que qualquer prática homossexual viola a biologia. Você está entendendo? Porque quando você vê que o homossexualismo é uma prática usual em 1.500 espécies animais, fala, bom, então toda essa gente está contra a natureza? O que houve? Então isso é uma crise, né, cósmica de proporções apocalípticas. Esses ursos todos transando com outros ursos, que coisa mais indecente. Agora, tem um sujeito que me escreve aliás, muito respeitosamente, tá certo? Mas ele diz, o senhor está enganado, quando o urso macho transa com outro urso macho, não é homossexualismo, ele está apenas descarregando o seu impulso sexual. Quer dizer, uai, mas como que ele vai descarregar o impulso sexual numa coisa que não o atrai sexualmente? Então a descarga do impulso sexual pressupõe a atração homossexual de um urso macho por outro urso macho. Não deveria ser preciso explicar isto, tá certo? Então, ademais, uma coisa que me impressiona muito, a veemência, a valentia com que esse pessoal argumenta contra o homossexualismo contrasta da maneira mais acachapante com a sua omissão e covardia na luta contra essa legislação gaysista. Porque outro dia teve a sessão do Senado e vocês deixaram a Marisa Lobo sozinha para enfrentar 400 homens, que estavam gritando contra ela, ameaçando, e a mulher sozinha lá para se defender. Não tinha um militante evangélico católico lá para defender a mulher. Então, com que autoridade? Vocês são valentes pra caramba para escrever teorias, né? Faz aqui tratados teológicos contra o homossexualismo, mas na hora de lutar contra o perigo, vocês deixam a mulher sozinha. Então, o que vocês são? Vocês são os boiola. É isso que vocês são. Vocês não têm autoridade moral nenhuma para fazer isso. Então, para de teorizar contra o homossexualismo em geral e lute contra o perigo imediato que os ameaça. Tem um mínimo de senso prático. Daí se você me perguntar, mas lutar como? Eu digo, primeiro, é a coisa mais fácil do mundo. Primeiro, esqueça a questão moral ou imoral do homossexualismo. Você está discutindo ou com homossexuais ou com pessoas que são partidárias do homossexualismo. Então elas não aceitam as suas premissas morais. Tá certo?
Mas tem algumas premissas que elas não podem deixar de aceitar, porque elas mesmas apelam a essas premissas. Então, como já ensinava Santo Tomás de Aquino, você tem que usar as premissas que o seu interlocutor aceita. Está entendendo? Se ele não aceita, por exemplo, a premissa bíblica, não adianta você apelar para a Bíblia na frente dele. É uma coisa elementar, né? Tá? Então, em primeiro lugar, primeira coisa, você tem que desmascarar essa mentira da perseguição anti-gay. Porque os gays alegam, os gaysistas, não os gays, então falam gay tem um monte de gente gay. Agora, liderança gaysista são uma centena de caras que estão ganhando dinheiro com isso, hein? E levando vantagem. E que querem mais poder e mais poder. Então vamos distinguir as duas pessoas, essas dois tipos de pessoas. A liderança gaysista diz que 16% da população são homossexuais. Na verdade não são, mas admitamos a premissa dele, 16%. Ora, no Brasil existem 50 mil homicídios por ano. Isso quer dizer que se houvesse 8 mil assassinatos de gays por ano, isso estaria dentro da expectativa estatística normal. Ou seja, para você dizer que existe uma onda de violência anti-gay, seria preciso que a quantidade de gays mortos ultrapassasse, tá certo, a sua participação estatística no conjunto da população. Então, se tem a expectativa estatística seria de 8 mil gays, você me aparece com 10, 12, 15, fala, opa, então está havendo uma violência especial voltada contra gays. Mas existem 8 mil assassinatos de gays por ano? Não, eles aparecem com 100 e poucos casos. Ou seja, entre os vários grupos sociais brasileiros que estão expostos a risco, os homossexuais são os que menos têm risco. Se houvesse 8 mil assassinatos de gays, isso ainda não configuraria nenhuma violência específica voltada contra gays. Por quê? Porque isso estaria dentro da expectativa estatística real. Tem 50 mil por ano, 16% vai dar 8 mil. Certo? Então, se fosse 100 mil, seria 16 mil. Então, em vez de 8 mil, eles nos apresentam 100 e poucos casos e dizem, olha aqui a onda de violência. Segundo, todo e qualquer homossexual que morra, já existe a presunção, primeiro, de que o sujeito foi morto por ser homossexual. Outro dia houve um crime hediondo contra o rapaz, apareceu de olho furado, essa coisa toda. Não se tem a menor indício de que o sujeito foi morto por ser gay ou por outro motivo qualquer. Mas existe a presunção de que ele foi morto porque havia ódio anti-gay. E segundo, existe a presunção de que esse ódio foi incentivado por motivos bíblicos. Então me mostre algum caso, um único, pelo amor de Deus, que o sujeito leu a Bíblia e disse, isso aqui é uma abominação, eu vou sair matando gay. Não tem nenhum. Então isso tem que ser desmascarado de cara, você nunca pode aceitar. Agora, se você aceita a autoridade do seu interlocutor para te acusar de coisas que não existem, e aceita ser julgado nos termos dele, você já perdeu a briga, porra. Em segundo lugar, outro dia houve uma discussão entre o pastor Silas Malafaia e esse senhor João Willis. E o pastor alegava o seguinte, não, homofobia, quer dizer, atos de discriminação contra gays tem que ser punidos por lei. Mas a simples expressão de uma opinião é um direito constitucional. Daí respondia o João Willis. A violência física é precedida da violência simbólica, de um discurso. Eu digo, isso é verdade, isso acontece. Só que, meu filho, maiores vítimas de violência simbólica seguida de violência física são os cristãos e não vocês. Tá? Anualmente morrem no mundo 110 mil cristãos por causa de discursos como esse que você faz. Então você está incentivando uma violência que existe, tá? E nos acusando de incentivar uma violência que nem sequer existe. Então cale a sua boca, tá certo? Em segundo lugar, quando começou a violência contra cristãos? Começou em Roma. Eu acabei de ler aqui no apologista gay John Bosso, que alega de que em Roma, nas altas classes, o homossexualismo era perfeitamente aceito, era normal, etc. Então, a classe dominante romana era composta maciçamente de gays, entre os caras imperadores notoriamente gays, como Nero, Calígula, Adriano, está lá na história dos 12 Césares e tudo. Quem foi que condenou os cristãos a ser comidos na arena por leões, ou a ser torturados, a ser crucificados? Foi essa gente. Então foi uma elite gay, né, responsável pelo massacre de cristãos durante 3 séculos. Então, esse Sir John Willis é
porta-voz da mesma tendência, do mesmo ódio anticristão, que reconhecidamente mata milhões de pessoas. E ele vem com esses 100 casos, né, de gays mortos, que ele não tem sequer a prova de que foi por preconceito anti-gay, e com base nisso nos acusa a todos de estar gerando violência contra eles. É claro que esse sujeito, vamos dizer, é de uma mendacidade psicótica, no mínimo. Chamar de psicótica é bom, que você chamar de psicopática, tá certo? Que é uma pessoa insensível à diferença entre verdade e erro. É preciso, então, acusar essas pessoas, vamos dizer, da sua falsidade. Tá certo? Da sua falsidade mal intencionada, proposital, e nunca aceitá-los como interlocutores legítimos. Agora, vocês deixam a Marisa Lobo na condição de ficar numa posição de se autodefender, quando vocês deveriam estar lá atacando e dizendo isso. Dizer, vocês, gaysistas, vocês matam cristãos desde o primeiro século. Hã? Quer dizer, a propaganda anticristã é de uma virulência muito grande, e vocês estão acrescentando as suas palavras a esse discurso anticristão, que reconhecidamente mata 110 mil pessoas, ainda mata 110 mil pessoas por ano. E é isso que vocês querem. Quer dizer, vocês são assassinos de cristãos. Desde o século I vocês são. Por quê? Isso aí não é a prática homossexual. Isso é o gaysismo político organizado. Isso é outra coisa, meu filho. Não estou acusando você de ser homossexual. Estou acusando você, tá certo, de criar o estado de violência simbólica que gerou e continua gerando violência anticristã em proporções apocalípticas. É? Então, cada vez que você abre a boca para nos chamar de homofóbicos ou de fundamentalistas, etc., quando usa a palavra fundamentalista, está igualando os cristãos aos radicais islâmicos que estão matando cristãos. Você não tem vergonha? Quer dizer, você pega a vítima e carimba com o mesmo rótulo do assassino? É? Isso não é violência simbólica, rapaz? É? Então, em segundo lugar, vocês concedem a essa militância gaysista o direito de ofender e de insultar vocês ilimitadamente e jamais processo nenhum. Já perceberam isso? Você tem preguiça. Se você pegar as declarações que esses camaradas fazem, apelando inclusive, convocando a morte de cristãos, vocês não fazem nada. Vocês não reagem. Vocês gostam de escrever no Facebook tratados contra o homossexualismo, ou porque o homossexualismo é antinatural. Isso vocês gostam, porque não custa nada. Não os expõe a risco. Então, você é bem defendidinho na sua casa, você escreve aquelas coisas, vamos dizer, num comentário no Facebook, ou no Orkut, ou sei lá onde, não custa nada dar palpite. Agora, por que vocês não vão lutar? Hã? Como é que vocês deixam a mulher sozinha no Congresso para se defender de uma militância feroz, imbuída desse mesmo ódio anticristão que move ódio anticristão assassino que move pessoas como o senhor João Willis? Senhor João Willis, se algum dia o senhor fosse criticado ou discriminado por ser homossexual, eu seria o primeiro que ia defender o senhor. Mas o que você está fazendo não é homossexualismo. Isso não é homossexualismo, meu filho. Isso é ódio anticristão, ódio assassino, que já matou milhões de cristãos, começou a matar, a elite gaysista romana começou a matar cristãos no primeiro século e continuou por mais 2 séculos. É verdade que 1500 anos mais tarde, em algumas cidades da Itália, houve de fato perseguição violenta contra gays. Era punido até com pena de morte. Mas quantos morreram? Pega lá, eu estudei essa história. Não morreram 500. E foi localizado, foi durante um período num lugar. Agora, a perseguição cristã foi no Império Romano inteiro. E depois vieram outros doutrinários anticristãos na Revolução Francesa, na Revolução Russa, agora na Revolução Islâmica, e a matança de cristão continua. E você me pega esses 100 casos, onde não há conexão causal alguma entre o discurso religioso e esses crimes, na maior parte cometidos por garotos de programa que são eles próprios gays. Você não tem nem um pouco de senso da verdade, rapaz? Nem um pingo de decência nessa sua alma? Eu acho que não. Então, vocês têm que ter, vamos dizer, uma militância legal. Vocês têm que ter advogados que processem esse cara. Abriu a boca para fazer ameaça, ou para insultar, processa.
Agora, acontece o seguinte, xingar cristão e ameaçar cristão é barato, é de graça, não custa nada. A hora que começar a custar, eles param, e recuam. Agora, como vocês são todos covardes, quietinhos, vocês viram, esse negócio que aconteceu na Câmara é um absurdo. Uma mulher perseguida, acossada por uma militância feroz, ameaçadora. E os cristãos tudo em casa lá. Né? A homossexualismo é pecado. Ah, vocês são ridículos, porra! Na hora que você vê a militância gaysista, é muito mais corajosa do que vocês. Eles acreditam em gaysismo e vocês não acreditam em cristianismo. Eles acreditam só em teoria, só para falar. Na hora de lutar, de se expor, nada. Tinha até um rapaz que era para falar na Câmara, chegou na hora H e que eu dei uma ajuda para ele. Não apareceu. Deixou a mulher sozinha. Olha aí os santos mártires do cristianismo, que beleza, Agora, para teorizar contra o homossexualismo, qualquer bunda mole faz como vocês fazem. Então, vocês são durões, tá certo? No discurso teórico. No campo da ação, são os molengas, são os covardes. E é por isso mesmo que são tão inflexíveis. Porque a valentia do sujeito não se mede pela inflexibilidade das suas palavras, tá certo? Mas pelo valor das suas ações. Pelo menos mostra a sua cara, como eu estou mostrando a minha. Eu, por exemplo, nesse caso do Foro de São Paulo, eu já paguei por essa brincadeira. Eu também levava ameaça de morte 2, 3 por semana, porra. E note bem, eu não sou uma igreja, eu não tenho recursos para isso, eu não sou uma entidade protestante. Eu, pessoalmente, eu não tinha recursos para processar essa gente toda, mas vocês têm. Pega o dinheiro do seu dízimo para processar quem insulta a sua igreja ou quem lhe faz ameaça. Pelo menos isto. Terceiro lugar, vocês têm que ter uma militância organizada capaz de ir aos locais e defender a sua causa. Se o lado de lá está gritando, você tem que gritar também. Se o lado de lá está xingando, você tem que xingar também. Porque das duas uma, ou você vai argumentar no campo racional, e eu dei para vocês a dica de como argumentar no campo racional, para esqueça o discurso anti-homossexual e se concentre na questão da tirania gaysista. E expliquei tudo como é que faz. Daí começa a espernear. Ah não, porque Paulo disse que o homossexualismo é antinatural. Puta merda, haja saco. Então vocês querem transformar isso aí numa disputa acadêmica, comigo. Vamos discutir com o Olavo, porque o Olavo tem paciência, o Olavo tem saco de borracha, tá certo? Ele responde a cada pentelho que vem incomodar com argumentos imbecis, ele responde a cada um. Agora, me meter com a militância gay, eu não, eu vou ficar dentro de casa. Então, veja, falando nisso, o pessoal quer casamento gay, sabe quem é o pioneiro do casamento gay? O imperador Nero. O imperador Nero casou, fez 2 casamentos gay até. O primeiro casou com um rapaz chamado Espórios e depois com outro chamado Doríforo. E o primeiro ele mandou castrar, para fazer de mulherzinha dele. Depois o imperador Adriano também tinha um amantezinho, tá certo? E comeu o rapaz, depois se cansou. Ele mandou matar, e depois de mandar matar, mandou erigir uma estátua e colocar no panteão dos deuses. Então isso aí é o tipo da cultura macabra, tá certo? Cultura macabra que você vê em órgãos gaysistas, como a revista Advocate aqui. Existe, vamos dizer, a longa pesquisa da Judith Riesman, mostrando a intensa presença do elemento pedófilo na cultura da revista Advocate e outras revistas gaysistas. Eu não estou associando necessariamente homossexualismo à pedofilia, mas associo sim à liderança. Porque no Brasil, o seu Luiz Motta, que era o seu ídolo máximo, o seu grande líder, já está sendo processado por propaganda da pedofilia, e daí vocês trataram de repente, escondê-lo para baixo do tapete. Perceberam? De repente ninguém mais fala do João Willis. O Luiz Motta foi desmascarado, agora vamos apostar tudo no João Willis. Agora aqui nos Estados Unidos, só neste ano, 3 líderes gays importantes estão sendo processados por prática da pedofilia. Então, note bem, não há conexão entre homossexualismo e pedofilia, mas entre militância gaysista e pedofilia, sim, porque é a mesma convergência de interesses.
Aqui já está lançada a campanha pela legitimação e legalização da pedofilia. E estão lançando no mundo inteiro. Quando lançam um lugar, lançam tudo coordenado. Né? E no Brasil, essa luta pela redução da idade de consentimento. E outra coisa, por que querem espalhar literatura e filmes gaysistas nas escolas? Né? Vocês estão criando clientela para pedófilo, meu Deus do céu. Então, se não são pedófilos pessoalmente, vocês estão facilitando o caminho para eles. Por quê? Porque é uma convergência de interesses políticos. Agora, o cara que é homossexual fala, peraí, o que ele está interessado na implantação do homossexualismo mundial? Ele está cuidando do desejo dele, atender o desejo dele, ele não vai se meter nessas coisas. Se o cara se mete em militância gaysista, não é movido pelo seu impulso homossexual, mas por um impulso psicopático de remoldar o mundo à luz do seu desejo sexual. E esse é o primeiro ponto que vocês, evangélicos e católicos, têm que levantar. Olha, eu estou falando em nome de uma religião que me impõe deveres e deveres difíceis de cumprir. Você está falando em nome do seu desejo e da sua fantasia sexual. Não estamos no mesmo nível. Eu não estou defendendo o meu interesse, mas você está. E, finalmente, um ponto que vocês têm que levantar. A legitimação do casamento gaysista resulta no seguinte: não vai haver diferença legal entre uma mulher e um homem vestido de mulher. Portanto, se aparece que o seu Luiz Motti botou um sutiã, eu sou obrigado a chamá-lo de senhora ou senhorita. E se não chamar, ele vai ser ofendido ou processar. Então, significa, a percepção visual está proibida. A percepção espontânea. Isto chama-se estimulação contraditória. Isto é uma violência psicológica, o homem fala de violência simbólica, isso é uma violência simbólica, violência psicológica fascista. E eles estão querendo impor isso como lei. E impor não só a nós, mas impor também a crianças. Ora, por exemplo, um casal homossexual pode criar uma criança? Pode. Perfeitamente. Agora, a hora que ele quiser impor a sua identidade homossexual para a criança, ele está cometendo violência simbólica, sim. Porque está obrigando a criança a ver não com os olhos da cara, que percebe a diferença sexual, mas com os olhos da simbologia cultural gay que ele quer lhe impor. Então, a piada do Groucho Marx, afinal, você vai ver, vai concordar com seus próprios, comigo ou com os seus próprios olhos? Vai acreditar em mim ou nos seus próprios olhos? Virou realidade. Isso vai ser imposto a muitas crianças. Então, homossexualidade é uma coisa, identidade gay é outra coisa. A identidade gay, ela é problemática em si mesma. Por quê? A identidade de homo e hétero coincide com a sua identidade anatômica. Então, tão logo você se apresenta com o seu corpo de homem ou de mulher, você é identificado como homem ou mulher. Mas como você vai ter uma identidade gay, ninguém sabe se você é gay. Então você tem que criar uma identidade mediante um gestual, mediante voz, mediante símbolos culturais. Note bem, por mais que você capriche nessa identidade, ela é nunca perfeita. Você imagina, por exemplo, a tragédia do travesti ou transexual que às 4 horas da manhã olha no espelho e está crescendo barba? Que decepção! Fez um esforço psicológico para reforçar a sua identidade feminina culturalmente construída contra o dado anátomo-fisiológico que está aparecendo na sua cara. É difícil, é um problema, é um sofrimento. E pessoas que são incapazes de arcar com esse sofrimento, de entender, falar, olha, quem sai na chuva para se molhar. Eu quis isso, então eu aguento as minhas tensões, eu aguento as minhas dificuldades, e ninguém tem nada a ver com isso. Eles não são capazes de fazer isso. Eles querem mudar a sociedade, para que a sociedade lhes dê o reforço que eles não têm internamente. Ou seja, ninguém pode dizer uma palavra contra gaysismo. Por quê? Porque a identidade gay é uma coisa que é vacilante e problemática em si mesmo. E eles querem que nós seguremos a sua identidade de pé, porque eles não são capazes de segurar. Então, é uma dificuldade psicológica inerente à condição de homossexual. Tá certo? Inerente para alguns, porque o sujeito pode viver perfeitamente, um homossexual pode viver perfeitamente bem sem essa palhaçada da identidade homossexual. Então, eu sou um cara como qualquer outro, só que de vez em quando eu tenho um desejo homossexual e pronto, que nem um urso pode ter. Tá certo? Então,
voltamos ao conceito antigo, a homossexualidade é uma conduta e não uma identidade. Mas eles querem identidade porque sem identidade não dá para criar um movimento político, porra. E não dá para sugar a verba do Estado. E não dá para chantagear trouxas como vocês, evangélicos e católicos. Entendeu? Então, olha, é isso aí que vocês têm que fazer, porra. Então, primeiro, decidir contra quem vocês vão lutar. Se vão lutar contra o gaysismo, então esqueça a sua argumentação anti-homossexual. Porque se você não obtiver o apoio dos próprios homossexuais honestos, a sua causa está perdida, meu filho. E depois, quando vocês acusam o homossexual de antinatural, e isso é ouvido no sentido científico moderno, a coisa se torna monstruosamente ofensiva, e aí o cara tem razão de dizer que isso é homofobia. Então, note bem, eu não acho que a homofobia seja um pecado mortal. Assim, qualquer pessoa com alguma experiência da vida sabe que o fenômeno chamado sexo, ele inclui necessariamente a atração por certas coisas e a repulsa por outras. Por exemplo, se você tem atração, digamos, por um certo tipo de pessoa e quiserem te impor outro tipo de pessoa, por exemplo, é vidrado, sei lá, em jovenzinhas, tipo modelo da Playboy. E alguém quer lhe impor uma mulher madura, com os peitos caídos, etc., ele vai sentir repugnância e vai dizer não quer. Então, a atração por uma coisa implica a repulsa por outra. Então, a repulsa faz parte necessariamente da própria dialética do sexo. Eu lembro o caso, como foi o Graciliano Ramos, ele tinha uma repulsa física a homossexuais. Ele jamais tomaria uma atitude pública contra eles, jamais discriminaria, mas ele tinha. Então, como na prisão em que ele estava, o cozinheiro era homossexual, ele ficava dias sem comer porque ele tinha uma repulsa física. Isso não é controlável, isso não é cultural. Tem pessoas que são assim. Então, assim como vocês homossexuais, eu lembrei o caso da sauna gay, tá certo? Onde a sauna começou a ser frequentada por transexuais e travestis, e os homossexuais machos protestaram e disseram, eu tenho nojo disso. Nós viemos aqui procurar um homem peludo e de repente vem esses caras com esses peitão e tal, tenho nojo disso. Eles diziam isso abertamente. E é nojo mesmo. Então por que o nojo, a repulsa, é monopólio de vocês? Só vocês podem sentir repulsa e ninguém mais pode. Então, eu não considero que uma repulsa ao homossexualismo seja um crime, nem um pecado, nem uma doença. Ela é tão normal quanto o próprio impulso homossexual, meu Deus do céu. Veja, quando a gente fala normalidade do impulso homossexual, você sabia que a Igreja Católica não considera que a atração homossexual seja pecado? Se não é nem pecado, como é que vai ser antinatural, meu Deus do céu? Considera que o ato homossexual, sim, é um pecado. É um pecado como seria o pecado do adultério, ou fornicação, etc, etc. Então, abrande essa retórica anti-homossexual e concentre-se na luta efetiva. E não deixe uma mulher sozinha se defender contra 800 gaysistas enraivecidos. Em suma, tome vergonha nas suas caras. Antes de ficar com pregação moralista no Facebook, com argumentação teológica imbecil, tá certo? Então, na verdade, quando a pessoa começa com esse excesso de rigidez doutrinária, é porque é um covarde. É porque não é capaz de enfrentar as verdadeiras dificuldades da vida cristã. Não é capaz de ver os seus próprios conflitos internos, as próprias dificuldades. Então, acha que a rigidez do seu discurso o torna mais santo, mais lindo que o outro. Então, isso é exibicionismo, meu gente. Pare com isso. Vamos ser práticos. Qual é o problema? O problema é que os caras estão querendo implantar realmente uma ditadura gaysista, que vai terminar em perseguição direta de cristãos, mas isso é óbvio que vai. O que move gente como o Sr. John Willis é o mesmo ódio anticristão que movia a elite romana. Não tenho a menor dúvida disso. Então, veja, se alguma vez alguns desses líderes gaysistas disse uma palavra contra o morticínio de cristão no mundo. Nunca. Mas quantos cristãos já não protestaram contra a violência homossexual? Eu mesmo. E num protesto de boca. Eu já me envolvi em briga de rua para defender um traveco que estava sendo agredido. Com risco. Era 4 neguinhos, tinha só eu e a mocinha a garçonete do café ali. A gente ia apanhar que nem os loucos. Felizmente a polícia chegou antes de a coisa chegar a isso. Então, muito bem.
Eu recomendo para vocês o último artigo do Cliff Kincaid, que fala do livro Castro Secret, do Brian Latell, que é um cara que foi agente de serviço secreto americano, e que mostra lá, confirma aquilo que está no filme alemão que eu comentei, Rendezvous with Death, Encontro com a Morte. A morte do Kennedy foi obra do serviço secreto cubano. Agora, o que se criou aqui, quando ele diz uma rede de proteção para encobrir isso, é uma coisa fantástica. Fantástica. Agora, leiam também no livro do Vladimir Volkovsky, Julgamento em Moscou, Jugement à Moscou, dos que leem francês. O livro não foi publicado nos Estados Unidos porque ele odeia a sociedade americana, fala coisas tão horríveis que os editores deles ficaram inibidos. Ele mostra lá, vamos dizer, que os grandes canais de televisão americanos, durante a guerra do Vietnã, iam pedir orientação para o governo soviético e seguiam aquilo à risca. Então, o que eu escrevi no meu artigo, falou, olha, a narrativa dominante nos meios de comunicação americanos foi inteirinha concebida pelo governo soviético. Não é exagero não, minha gente. Agora, para você ver, o governo americano atual, o governo Obama, está empenhado em desmantelar o poderio americano, meter os Estados Unidos em encrenca e possivelmente, tá certo, e metê-lo numa guerra antes do fim do ano. Para quê? Para salvar a eleição do Obama. Estava aí o Donald Trump advertindo que é um risco real, porque o sujeito está ajudando a revolução iraniana e islâmica em toda parte, menos no Irã. Então, o Irã tem armas atômicas, está ameaçando bombardear e bombardear a marinha americana, então aí não tem jeito, porra. Você viu, o americano falou, o governo falou, não, nós não vamos negociar porque nós não sabemos mais como negociar. Então, eles estão exprimidos pelo radicalismo iraniano e vão aproveitá-lo, talvez, para fazer uma guerrinha, tá certo? Que vai ser, evidentemente, inútil, porque você não vai dizer que os Estados Unidos vão poder ocupar o Irã, como não puderam ocupar o Iraque, tá certo? Mas talvez salve a eleição do seu Barack Obama, né? Agora, essa semana aconteceu na Colômbia uma coisa extraordinária. Os presidentes, o Juan Manuel Santos foi falar para um grupo de estudantes, foi vaiado. Pela primeira, os caras tomaram consciência de que o sujeito é um traidor, de que ele passou por lá de lá. Porque eu estava na campanha do Juan Manuel Santos, eu vi aquilo, eu vi o entusiasmo com que o pessoal votou nele, acreditando que ele ia dar um jeito nas Farc. E ele, quando subiu, só ofereceu vantagem para as Farc. Olha, entrega as armas e nós legalizamos vocês viram um partido político, vocês podem ganhar dinheiro, podem vender suas drogas em paz, tá certo? Então, colocou um cara das Farc da prefeitura, né, de Bogotá, tem gente, o chamado coletivo de advogados, Alvaro Restrepo, que é o órgão que representa, né, toda essa esquerda lá, o presidente do negócio foi do M19, quer dizer, a mesma entidade que tocou fogo no Palácio da Justiça. Em suma, os terroristas estão sendo, né, elevados aos primeiros postos por obra e graça ao Juan Manuel Santos. Mas o colombiano parece ser menos trouxa do que o brasileiro e menos trouxa do que os americanos, porque ele logo percebeu, falei, epa, o cara deu para trás, né? Também, por outro lado, na Comissão de Direitos Humanos, o pessoal ia levantar, vamos dizer, as perseguições, homicídios, torturas que estão acontecendo na Venezuela, e Cuba, a Rússia e a China melaram a discussão, não permitiram que o assunto entrasse em pauta. Enquanto isso, porque o Senado paraguaio faz um impeachment legal e constitucional de um presidente, então é golpe de Estado. Nós temos que proteger a democracia. Ele vai proteger a democracia na Venezuela, meu filho, onde o Chávez, quando escreveu no livro, ele manda matar. Na Bolívia, a mesma coisa. Tem lá os deputados bolivianos que estão em greve de fome por causa de violências sofridas pela oposição na Bolívia. Agora, com isso o governo brasileiro não se incomoda. Por isso que o Lampredi disse a coisa certa, é uma intervenção ativa e seletiva. É a intervenção contra quem é da direita, quem é nosso inimigo. Agora, do nosso lado pode fazer tudo. Então é claro que é um critério partidário ideológico. Então, agora, como se não bastasse
né, enxurrada de más notícias, diz que o Papa Bento XVI nomeou para chefe da Congregação para a Doutrina da Fé, o Santo Ofício, um homem da teologia da libertação. Ou seja, o Papa tem feito um esforço monstro para restaurar a Igreja, né? Inclusive para refazer a unidade que foi perdida com o Concílio Vaticano II, de repente faz uma dessas. Quer dizer, como é que nós vamos explicar? Será que a explicação é Alzheimer? Eu acho que é. Não vejo outra explicação. Quer dizer, o homem já está com 153 anos, já não sabe mais o que está fazendo. É a única explicação possível, né? Agora, aviso, não tem nada a ver com a história, mas vocês têm gatos em casa? Gato passa toxoplasmose, e toxoplasmose às vezes aparece uma forma de doença mental e de impulsos suicidas. Né? Então, se você tem gato, cuidado. Né? Você tem que ver lá, porque está provado que assim, o número de suicídios é maior entre proprietários de gatos do que entre proprietários de qualquer outra coisa. Tartaruga, cachorro, coelho, você está entendendo? Então, cuidado com os gatinhos. Mulheres, sobretudo mulheres solitárias, gostam muito de gatinho, né? Eu aqui não tenho gato nenhum, tenho 4 cachorros, comeriam os gatos. Agora, aqui nos Estados Unidos, já tem um estado, não sei qual, peraí, deixa eu ver. Não interessa também. Tem um estado aqui que o cara deputado está fazendo uma lei, propondo uma lei, em que uma criança pode ter 2 mães, ou 3 ou 4. Então, quando eu disse para vocês, na onda desse negócio de casamento gay, vai vir a destruição total do direito de família. E foi feito para isso. Então você tem o casamento gay, depois você tem o casamento poligâmico, depois tem 3 mães, depois tem o casamento coletivo. Eles vão impor tudo isso sim. Não é exagero meu, eu sei, eu leio os documentos dos casos, leio as discussões internas. Você tem que ver não o que eles dizem para o público, mas o que eles dizem uns para os outros, porra. Né? Como for de São Paulo. Veja, por que gente como o seu Lampré levou tanto tempo para perceber o furo de São Paulo? Porque ele julgava as coisas baseadas nas declarações públicas que o PT fazia na mídia. Eu digo, mas é um erro primário. Você tem que buscar os documentos diretos, as fontes, as discussões internas do partido. Não a sua propaganda. Mas a propaganda do PT era subscrita e aceita por toda a mídia como se fosse a expressão da verdadeira natureza do PT. O movimento gaysista também é a mesma coisa. Você tem que ler o que eles dizem uns para os outros, os planos que eles estão fazendo, planos internos. Assim como essa turma do Obama, a mesma coisa, porra. Né? Agora, aqui o desespero desse pessoal para provar que gay existe, que homossexualismo é antinatural, chega ao ponto em que o sujeito me escreve dizendo, eu falei, de juízos universais normativos, você não pode deduzir nenhum fato concreto. O cara diz, pode sim, porque o juízo universal normativo se aplica a todos os casos individualmente. Mas tu é um jumento mesmo, hein, rapaz? O que se aplica é o seguinte, você tem um juízo universal normativo, você pode deduzir juízos normativos para casos particulares. Mas você não pode saber se o caso particular aconteceu ou não. Você pode ir especificando até chegar aos últimos detalhes. Mas para saber se um fato aconteceu ou não, você não pode deduzir isso logicamente. Isso depende de observação, isso é um dado de experiência. E note bem, o rapaz que estudou lógica. Escuta, então, é o seguinte, vocês é que vivem lendo coisas da religião, agora para os católicos em particular, né? Conheço muito grupo de estudiosos no Brasil que vive lá, aqui estamos estudando São João da Cruz, né? Estamos estudando a vida de São Francisco de Assis, etc. Escuta, a religião é isso, meu filho. Né? Eu vou dar 3 conselhos para você. Confesse, comunga e reze os teus todos os dias. E não leia nada de religião. Nada. A cultura religiosa pode ficar depois. Para depois de você ter anos de experiência da vida religiosa, do sacramento, daí você vai ver como é que a coisa funciona e daí você vai saber do que esses livros estão falando. E é uma coisa que eu toda semana estou descobrindo de novo, e medindo a dimensão da minha ignorância e da minha perversidade mental, que eu 20 anos atrás, às vezes dava palpite sobre isso como vocês dão. Né? E bastou, né? Quando passou essa tempestade toda do Concílio Vaticano II, eu fui voltando gradativamente, confessar, comungar. Eu vi, ai meu Deus do céu, eu não tinha a menor ideia do que a coisa era. Né? Quer dizer,
A comunhão, ela é o centro da vida católica. Se não tem isso, não tem nada. É zero, 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 zero. Agora o pessoal fica especulando e lendo essas coisas e não confessa no comum. Meu Deus do céu, onde é que vocês esperam terminar? Hã? Você para no inferno, tem uma montanha de livro queimando na sua frente, você queimando no meio, porra. Né? Isso aí é o que dizia, né, o dito árabe, é um asno carregado de livro, porra. Hã? Então, peraí, tem alguém na linha. Alô, quem é? Alô? Alô? Olá? Eu? Oi, meu nome é Otávio, eu tô no por Chile. favor. Meu nome é Otávio, eu tô no Chile. Como é? Oi? Tá muito ruim essa ligação. Não tô ouvindo nada. Tá ouvindo nada? Horrível essa ligação. Eita. Às vezes é o seguinte, o pessoal deixa o computador ligado, né, e dá um eco e daí não ouço nada. Você quer ligar pra cá, tem que baixar o volume do seu computador, porra. Então, olha, aqui o pessoal está distribuindo vibradores com o formato Obama, né? Deixa eu ver se eu acho aqui eu não estou achando a foto, mas é um vibrador. Eu acho assim, é a homenagem certa ao presidente, porque ele já pôs no cu todo mundo mesmo, então tem que ser consagrado, tem que ser, o que você dizer, oficializado, né? E distribuir, né, para cada eleitor. Chega na frente da urna, vai votar, toma lá, né? Para você já vai votar, depois você já senta em cima, né? Eu acho muito certo. No Brasil não fizeram, né? Vibrador Lula, vibrador Dilma, vibrador Zé Dirceu, meu Deus do céu. Tem que ter. Que falta de imaginação, que falta de respeito, pô. Vocês não reconhecem os méritos dessas pessoas, né? Vamos ver o que mais. Aqui, então, velhinha de 113 anos, né? Está com 113 anos, ela fuma, dá 10 cachimbadas por dia, 10 vezes por dia, pega o cachimbo, e está lá, que nem aquele velhinho que morreu com 100 e tantos, que disse que a fórmula da longevidade era, como é? Era uísque, cigarros e mulheres fogosas, né? Tá lá. Também teve outro que estava com 104 anos, deu uma entrevista, fala, eu parei de fumar no ano passado, está me fazendo muito mal. Né? Eu fumou até os 103, aí parou que estava fazendo muito mal. Né? Então, o seu modelo de saúde é o Dr. Drauzio Varela, olha a cara dele. Né? Ou então é o poeta ateu, diz que eu vou morrer porque estou fumando. O cara tem 20 anos a menos que eu, parece 30 a mais. Tá lá, pô, o que é a gente? Vocês não se enxergam, né? Então, olha, eu acho que por hoje eu vou parar por aqui mesmo. Não esqueçam do lançamento do livro no sábado, tá certo? Sábado, dia 7, às 19 horas, hora do Brasil. Tá bom? Então, até a semana que vem. Muito obrigado.